Então vamos lá, né? Você me chamou para vir conhecer aí o espaço, eu vim te ver apanhando. Aqui é onde o filho chora A mãe não vê. e a mãe não vê. Você viu, né? Muito bom. Isso, garoto. Vai. Isso. Seja bem-vindo a um espaço versátil, cheio de histórias e muito mais. Sobre finanças e empreendedorismo. E principalmente, experiências de vida. Silveira Podcast. Vamos lá. Fala um pouco do projeto para nós. Esse vídeo de hoje vai ter vão ser 3 fases, né, para a gente conseguir entender o projeto. Mas fala para nós um pouco do projeto. Então, esse projeto vem no momento que a gente estava começando uma implantação de igreja, e aí foi uma ferramenta essencial. Boa parte da galera que hoje caminha com a gente veio por meio do jiu-jitsu. E é claro que com isso a gente teve uma participação excepcional do Olímpio, um cara doidão. Você falava com ele assim de igreja e falava assim, vapo, fora. E aos poucos, eu digo que nem ele, mas o Espírito Santo foi nos aproximando, nos trazendo conexões. E a hora que viu, não, esse cara apareceu lá em casa lá com 30 placas em cima de um prisma. E aí, que dia vamos começar o projeto? Cara, daí pra lá foi isso, foi uma crescente, onde a gente viu crianças, adultos vindo, e eles chegando assim na tentativa de procurar uma arte marcial, de ter um momento de terapia, que jiu-jitsu também é isso, terapia. E nisso aí a gente foi ganhando a confiança deles, e ganhando a confiança deles a gente teve a oportunidade de apresentar Jesus para eles. Então o Olímpio participou disso, e o próprio Olímpio nem percebeu que nessa misturada toda ali ele foi sendo ganhado aos poucos. Hoje, cara, acho que o Olímpio é mais apaixonado por Jesus do que eu, se bobear. Cara, legal. E assim, então o projeto nasceu num momento de implantação de igreja. Sim. E fez parte ali do crescimento, fomentou, então assim, o treino, o esporte, ele fomentou o crescimento da igreja e trouxe uma proximidade dos jovens, no caso, né? Porque hoje a gente tem visto uma fuga muito grande dos jovens da igreja, procurando lá fora da igreja, né, fora do que às vezes foi criado, do que entendia, um espaço para fazer algo que, para nós, os seres humanos, traria um gosto de estar ali, um desejo, né? Uhum. E, enquanto jovem, cheio de energia, vocês trouxeram, então, essa parte, né, da energia do jovem, e o filho vem, acaba que o pai vem, o tio vem, o amigo vem, o vizinho vem, e isso foi fomentando o crescimento da igreja. Cara, sim, muito legal, muito bom. E foi exatamente nessa pegada aí, porque a mãe vinha trazer a criança, mas nessa coisa de vir trazer a criança, ficava do lado de fora ali trocando ideia com a minha esposa, e a minha esposa já ia falar assim, poxa, mas e aí, o casamento? E aí foi indo, e aí outras pessoas foram se aproximando, então tipo assim, filhos que trouxeram os pais, e aí automaticamente adultos foram vindo. E eu acho top do jiu-jitsu, Thiago, que ele quebra paradigmas. Por exemplo, às vezes você chega num conhecido, ele chegar e te tocar demais, você vai falar assim, poxa, e o jiu-jitsu é um esporte de contato. Ainda existem uns preconceitos. Hoje eu vi aqui um pouco do treino de vocês, e assim, eu confesso que eu, inclusive, tinha muito preconceito. Eu vou lá, nada, vou ficar agarrando um monte de homem, agarrando, não vou nada. Mas, cara, eu vou te falar que eu achei até bem legal, assim, que o respeito que um tem pelo outro, ao entrar no tatame, ao sair do tatame, o respeito do colega ver que, poxa, não, peraí, isso aqui é só um treino, é só uma brincadeira, não, eu machuquei o colega aqui, como é que você tá? Eu achei muito legal isso. Eu acho que tá faltando muito essa empatia, né? Tá faltando muito isso hoje no nosso meio, de modo geral, tanto na igreja quanto fora da igreja. Acho que falta muita empatia e eu acho que veio bem a calhar. Eu gostei muito, tá, de ver. Você apanhando foi sensacional. Sensacional.
E por falar nisso, quem tava te batendo era o Olímpio, né? Olímpio, chega aí, vamos conversar aqui. Chega lá. Deixa ele sentar no meio aqui, Dona. Vamos lá, conta pra nós aí. Qual foi... Conta pra nós aqui, qual foi a sensação de bater no Doda hoje? É muito bom, né? E fala pra nós aqui, como o Doda já falou, né? Você fez uma parte fundamental para que esse projeto nascesse. Sim. E é tanto que hoje a gente quis fazer essa primeira gravação Ele me chamou, vamos lá conhecer meu espaço? Eu falei, vamos. Então, estamos aqui, mas assim, iríamos no espaço do projeto primeiro, mas inicialmente o Doda fez questão que viéssemos aqui no seu espaço, onde você está toda semana, dando aula, treinando, e eu queria que você falasse um pouco do seu espaço, de como que é o Olímpio, como que você faz aí que dia que tem o treino, qual que é o seu endereço, qual a idade mínima, máxima, se tem isso, se não tem, fala pra nós, como que é? Hoje eu divido minha semana entre ministrar as aulas aqui, nesse espaço, segunda, quarta e sexta. Tenho aula aqui de crianças 6h30 às 19h20. Depois eu tenho de 8h30 até às 10 horas da noite. Segunda, quarta e sexta. Terça e quinta eu tô no projeto dando aula lá. Certo. Então você divide seu tempo aqui e lá no projeto. Aí vai a semana toda. E lá é de 6 às 7. Porque aí eu tenho que conciliar com minha célula e na quinta é o único dia que eu tenho pra namorar, né? Tá com a mulher, não sei o quê. Aí, na segunda, quarta e sexta eu tô aqui na Francisco Firmo de Matos, aqui, número 24. Certo. E lá terça e quinta. Lá terça e quinta. E esse lá está para mudar, mas nós vamos falar disso depois. No próximo espaço, que para vocês é daqui a pouco, para nós pode ser amanhã, daqui uma semana, na verdade semana que vem. Virar mais notícias. Né, virar essa notícia aí. Agora fala para nós, como que nasceu o jiu-jitsu na sua vida? Então, o jiu-jitsu começou com o meu cunhado, que era um cara pequenininho, e me chamou para treinar. Aí, a mesma coisa que você acabou de falar aqui, esse negócio de agarrar onda, não sei o quê. E ele era um cara pequeno. E eu sempre gostei de fazer muita força, esse negócio. Falei assim, não vai dar nada não. Cheguei lá pra treinar, minha cunhada comprou um tatamezinho. Moço, esse cara me deu um sacolejo, me jogou pro alto, me fazia criança. Ele até era da atitude também. E aí, ele me jogava pro alto, assim, brincava comigo, me jogava pra um lado pro outro. Falei assim, não é possível. Aí eu fiquei pensando, e se eu brigo com um cara desse no meio da rua? Eu ia tomar um couro, moço. Eu falei, não, tá errado. Eu perguntei, falei, como é que faz para começar isso aí? Ele falou, não, eu levo lá, você compra o kimono, e daí eu fiquei e fui embora. Só que chegou um tempo que o jiu-jitsu para mim perdeu a magia. Quando eu cheguei na faixa preta, eu pensei em desistir. Pensei não, eu cheguei a desistir do jiu-jitsu, na faixa preta. Não tinha mais interesse, não tinha mais vontade. Eu acho que Deus já estava preparando algo já, falou assim, não, eu te quero num lugar e é nesse lugar que você vai estar. Aí foi quando eu encontrei o Doda, que eu já tinha bloqueado. Desbloqueei. E ele me chamou porque ele conheceu o Delmi, que é o mesmo que me chamou para treinar. Que eles tinham montado um projeto na Atitude também. Só que aí, como ele veio pra cá, pro Barreiro, e o Delmi ficou. E ele veio. Aí ele queria manter esse mesmo projeto aqui. Aí ele me chamou. Eu falei assim, tá, eu vou ir. Só que eu nunca ia. Nunca foi. Só que aí teve uma época que eu falei com a minha esposa, eu falei assim, eu vou lá no Clodovi, que já tá ficando chato já. Eu falo que vou e não vou, falo que vou e não vou. Aí eu fui, aí sem querer eu descobri ainda que eu fui no primeiro culto, eu não sabia. Nem era crente, mas eu fui lá, eu fui na cela dele um dia. Aí ele pegava e falava, e eu como ele, a gente tem um TDAH bem elevado. Então tem 3 TDAH aqui. Qual que é a chance do mundo acabar? Qual que é a chance do mundo? Aí ele falava assim, e aí, vamos falar sobre o projeto, vamos fazer o projeto. Eu falei, cara, comigo não funciona assim. Eu vou trazer as placas e a gente inicia. Porque se eu toda vez eu falo, não, tá bom, vamos, eu esqueci. Vão e nunca vai. Aí foi um dia que nem ele falou, peguei, pus em cima do meu carro, no teto do meu carro, levei as placas pra lá. E desde então começou, aí o jiu-jitsu na minha vida começou a florescer de novo. Porque aí eu já vi o jiu-jitsu como uma mudança de vida das pessoas, poder mudar a vida das pessoas, dar uma outra visão de mundo para as pessoas. Então fez um novo sentido para você nesse momento. Quando o projeto nasceu,
nasceu pra você de novo o jiu-jitsu na sua vida. Isso. Porque Legal. aí eu tava muito perdido, tava numa fase de transição, eu tinha largado, eu sou professor de geografia também, tinha largado, tava trabalhando de caminhoneiro. Não, peraí, calma aí. Você é professor de geografia? É. Não. Então, eu vou lá na sua escola gravar. Fechou. Posso? Pode. Consegue um espaço lá pra gente gravar? Toda hora. Vou ver se o povo fala bem, manda o celular, ó. Vai ter continuação esse vídeo, vai longe isso aqui. Vamos lá. Aí eu tinha voltado, nessa volta eu tava com a vida meio bagunçada, meio sem rumo. Nisso eu descobri um rumo na minha vida. Eu falei assim, cara, é isso. Aí eu vi a igreja, a ideia dele de igreja, que eu acho que a igreja ela tem que agir na vida das pessoas. Não é se tornar um clube que as pessoas vão lá para cultuar. Se eu não fazer sentido na sua vida, não faz sentido eu estar dentro da igreja. A igreja ela tem que movimentar, ela tem que estar na sociedade, ela tem que ajudar. Aí eu vi que ele é loucão que nem eu mesmo. vamos, e a gente começou. Aí de repente, a gente, sem perceber, a gente viu que o negócio foi tomando uma proporção. Aí eu disputei um campeonato, aí eu falei com ele assim, porque até então eu acho que as pessoas viam o projeto como uma coisa amadora, porque era dentro de uma garagem, uma coisa meio bagunçada, uma junção de placas assim, e ninguém me conhecia. Aí quando eu fui nesse primeiro campeonato, aí eu ganhei esse campeonato. Aí no outro dia eu falei com ele assim, você vai ver esse resultado depois. Moço, sem brincadeira, não tinha onde mais. Aí foi quando eu comecei a dividir aulas de criança e aulas de adulto, porque já não cabia, eu não sabia, eu cheguei um dia dentro do tatame assim, tinha tanta gente que eu não sabia o que eu ia fazer. Foi se colocasse todo mundo deitado, não cabia dentro do tatame. Acho que chegou a dar umas 70 pessoas. Chegou, o negócio foi muito grande. Com 27 placas, tá? Aí, e até então a gente vem pelejando com essas partes logísticas do projeto. Eu vim pra cá e conversei com Deus sobre isso. Falei assim, quando Deus me deixou vir para esse espaço, eu não queria que o projeto morresse. Cara, me adequei, tentei mudei um monte de coisa, só que aí veio também responsabilidades novas na minha vida em questão de célula, abrir célula, aí eu tive que readequar. Esse ano a gente mudou, só que nessa transição nossa de sair da igreja da Atitude Atuar, da Batista Atuar para Batista Atitude, a gente foi para buscar conhecimento, para fazer escola mesmo, para a gente voltar com a Atitude para cá. A gente sentiu que o projeto deu uma caída. E eu não queria ver isso, eu não queria ver esse projeto assim. Aí a gente teve uma conversa, uma reunião de liderança e falou, não, vamos pegar. E a gente vai fazer diferença, muita diferença na vida desses meninos. Eu sinto que o esporte hoje, para mim, ele é o principal... A minha principal ferramenta para eu conseguir evangelizar a pessoa, para eu conseguir falar de Jesus para quem eu quero. Sabe por quê? Você chega aqui dentro, você quebra gelo. Se eu te encontrar no meio da rua e falar de Jesus para você do nada, eu sou doido. Mas eu te coloco aqui dentro, você conhece, você me conhece. A partir do momento que você me conhece, você começa a enxergar Jesus através da minha vida. E assim a gente vai. Isso gera transformação, né? E você não só a questão de estar na igreja ou ser um projeto voltado para a igreja, né? É a questão de transformação de vidas em todos os sentidos, porque o seu aluno não é obrigado a ir para a igreja. Não. Mas ele vai gerar curiosidade. Pô, peraí, o que mudou na vida desse professor? Principalmente se for alguém que te conhece de muito tempo. Ah, cara, esse cara é diferente hoje, né? E aí ele vai querer entender o que aconteceu com você e a sua transformação tá aí, além do tatame. A gente teve testemunho de menino dentro do tatame, cara, que chegou lá. Aí a gente tinha no início, logo no início, cada um falava um versículo bíblico. E era escolhido aleatório. Aí tinham 2 meninos lá que eles falavam que não acreditavam em Deus. E pra gente normal, continuou treinando normal, fazendo as coisas normais. Só que um dia esse menino que era vergonhoso pediu para falar, falou assim, eu queria contar um testemunho. Eu cheguei aqui não acreditando em Deus. E hoje Deus revelou para mim, me mostrou, eu acredito, eu tive uma conversa com Deus, pedi, falei com Deus, isso e as coisas aconteceram. E hoje eu sei que Deus existe. Como que eu abandono um projeto desse? Como que eu, né? Entendeu? É uma vida, cara, é o suficiente. Eu costumo dizer assim, eu converso com muita gente, né? Tenho muitos contatos.
Tem outros projetos também que a gente vai trazer no canal. O que eu acho assim, o mais interessante, que a gente precisa frisar esse projeto existe, ele já é um projeto que já nasceu, ele já tem pessoas, ele já tem frutos, né, digamos assim. Tanto pessoas que foram para a igreja e pessoas que mudaram de vida fora da igreja também. O que a gente precisa deixar bem claro é que não é um projeto só da igreja. Isso é muito legal, porque às vezes a pessoa assim, não, já vai falar de igreja lá e não vou cortar. Mas na verdade não, porque você não está falando da igreja, você não está falando de igreja nenhuma. Você está falando do esporte, está trazendo o esporte, que já vai mudar a vida das pessoas, mas muda muita coisa, mas o espiritual em si, você tem que ter um direcionamento. Sim. Então, e você traz esse direcionamento, não, o que mudou minha vida foi Jesus, ponto. Quer acreditar em Jesus? Acredita, não quer não? Beleza, continua treinando comigo aí, que tá tudo certo. Isso é muito legal. E assim, eu queria depois nós vamos mostrar suas medalhas, o cinturão que eu vi ali, muito legal. Eu acho que isso é um diferencial, tá? Parabéns primeiro pela conquista, que a gente não vai. Você não ganhou um cinturão indo ali comprando ele. O cara fala assim, você ganhou, tamo ali, o outro quase morreu aqui. Esse cinturão, inclusive, foi conversa minha com Deus, cara. É uma coisa que depois temos papos. Muita conversa. Sim, eu vou marcar contigo, assim, esse primeiro momento aqui, que foi legal ter o contato com você, porque faz parte do projeto que o Dodo apresentou pra gente, né? Então, tinha que ter você. Ponto. E assim, é até legal que eu cheguei e até perguntei, quem que é Batatinha? Eu achei que você era o Batatinha. Porque eu não sou do meio do jiu-jitsu, né? Então, eu não sabia quem era Batatinha. Aí eu tava lá de fora, até brinquei, falei assim, ele que é o Batatinha? Os caras riram de mim. Na verdade, não. Fala aí quem que é o Batatinha. Deus é tão perfeito, cara, tão perfeito que ele faz a junção de pessoas com o mesmo propósito. Aí se acaba desacreditando de tão surreal que é. Porque a gente estava num momento onde eu estava sem equipe, meu professor sem equipe, a gente vendo para onde que vai, ele falou assim, cara, tem um Batatinha. Eu falei assim, mas e aí, mano, eu não conheço o Batatinha, não sei nem quem é o Batatinha. Depois que falaram pra mim, eu fui procurando na rede social, o cara é grande, né? É conhecido, no mundo de vocês ele é um gigante, né? Mas vai, pode ir. É um batatão. Aí eu peguei e falei assim, mano, é o seguinte, eu tenho que ir lá, eu tenho que conversar com o Batatinha, que se o Batatinha não aceitar o meu projeto, eu não aceito. Pra mim não faz sentido eu estar na equipe, onde a equipe não abraça o projeto. Aí ele pegou e falou assim, não, cara, você vai conhecer o Batatinha, você vai ver como é que o Batatinha é. Aí eu falei assim, beleza, vamos lá então. Aí cheguei lá, já sabe quando você vai armado com coisa, esperando que o cara pegar e falar assim, não, cara, pra mim não dá, isso não serve. E eu já meio armado. Quando pensa que não conheci um cara, e eu não canso de falar com ele como eu amo a vida do Batatinha, porque é um cara que ele ama vidas também. Sensacional. Aí se conhece, chega na academia do cara, a frase de entrada da logo lá na porta da academia dele é transformando vidas. Eu falei assim, achei o meu lugar. É aqui que eu tenho que estar. Porque é um cara que tem o mesmo propósito que o meu. É porque Deus está agindo, cara. Se você percebe o agir de Deus, falando assim, não, é esse aí que você vai entrar, é com esse aí. E o Batatinha vem abraçando. Tem hora que ele tem que até frear, porque ele quer se doar demais. Aí ele quer pagar coisas, ele quer fazer. Fala, não, Batatinha, calma. A gente já foi lá, queria alugar van pra gente levar os meninos. Aí chega lá, dá lanche pra todo mundo. Kimono. Aí chega lá, entrega kimono. E sabe aquela pessoa que, não, já teve competição, que a gente foi numa competição em Lagoa Santa, que ele pegou e falou assim, pô, eu queria que você trouxesse os meninos. Eu falei, Batatinha, aqui sabe a dificuldade dos meninos, como é que é. Eu não, vou pagar tanto. Eu falei assim, não, calma, Batatinha, não é assim. Ele falou, não, aí mandava o dinheiro. Aí eu dividi naquele negócio, falei assim, não, então em vez de pagar para um ou para outro selecionar, eu peguei o dinheiro, rachei para todo mundo, e todo mundo pagou só um pedacinho, em vez de ficar barato para um ou para outro, ficou barato para todo mundo pagou um pedacinho. E assim vai. É bom frisar, né, Thiago, que a galera que está envolvida nesse projeto é uma galera de periferia, cara. É uma galera que às vezes vem de comunidade. E o que eu acho top no jiu-jitsu é isso. O jiu-jitsu, ele imputa disciplina. Então, por exemplo, o Olímpio, ele exige ver boletim escolar dos meninos mais novos que estão lá.
ele exige que a disciplina do tatame seja respeitada, hierarquia. Então, tipo assim, eles, eu não digo nem medo, mas eles têm um respeito pelo Olímpio. Então, se o Olímpio fala assim, ó, se eu souber que alguém está respondendo pai e mãe, vai resolver comigo. Então, o jiu-jitsu ele conseguiu conciliar uma disciplina que às vezes falta na comunidade. A gente sabe que às vezes pai, mãe, está num ritmo de trabalho tão acelerado que às vezes a rua vai educar o menino, as pessoas com a cultura às vezes diferente vai educar. E aí a gente entra no jiu-jitsu e a gente vê que o jiu-jitsu traz à tona essas disciplinas, essas questões de respeito que às vezes é quebrado. Então eu acho top. O jiu-jitsu é isso, né, Olímpio? A gente foi na escola, na porta da escola outro dia, conversamos com a diretora, disponibilizei meu telefone, meu número de telefone, apresentando. E se eu falei com ela, se algum aluno meu estiver aprontando aqui dentro, você pode me ligar. E vai ser resolvido. Aí Show. Não tem. Eu vejo o esporte como... Assim, eu vim de periferia, né? Eu fui criado numa periferia. E eu tive contato com o esporte desde muito pequeno. Meu avô ia pra beira do campo, na alambrada, a gente ficava gritando no jogo. Eu não sabia nem o que tá acontecendo, tava gritando junto com ele. Não sabia o nome de ninguém, mas tava gritando. Então, assim, sou ruim de bola, mas sempre joguei bola. Aí tô até precisando jogar mais, que o Dodo tá fazendo uns golzinhos feios lá, Deus me livre. Esquece futebol, então futebol é perigoso. E assim, tive contato com vários esportes, né, ao longo da vida. E eu sempre vi a galera que leva a sério os esportes, né? Qualquer esporte que seja, o judô, o taekwondo, o jiu-jitsu é a primeira vez que eu tenho contato, tá? Eu tinha, como eu disse, eu tinha um certo preconceito, apesar de ter amigos que lutam, treinam, não sei como é que vocês falam, né? Rola, Isso. que rola, já há muito tempo. Mas ainda assim, eu não vou não, mexe com isso não. Mas eu até vou te dizer que eu fiquei até admirado assim, do respeito e me fez lembrar lá atrás, na minha infância, eu participando de alguns esportes, e se você não tem disciplina no esporte, você não vai para frente. Justo. Mesmo que você não tenha aptidão, por exemplo. Eu nunca tive aptidão para ser um jogador profissional, mas eu queria estar ali no meio. Nem que fosse para ficar no banco 50 minutos para jogar 10, mas eu queria estar lá. E aí tinha que ter disciplina. Até para estar no banco e não xingar o técnico, não xingar todo mundo, sair esbravejando da vida. Então, eu vejo que essa questão da disciplina é muito legal mesmo. Eu acho ainda o mais fantástico do jiu-jitsu, porque o jiu-jitsu é você com você. Então, aqui não existe o cara que... Eu estava conversando com o Max, um professor de educação física que treina aqui com a gente hoje. Ele falou assim, cara, o futebol ainda ele exclui. O jiu-jitsu não exclui. Você bom ou ruim, você está aqui dentro e você vai brigar com você mesmo. Você vai a fundo, você treina, você consegue se desenvolver numa questão de técnicas e vai crescendo naquilo, sabe? E eu acho isso fantástico, porque não tem exclusão. Você vê, chegou dali pra dentro, aqui todo mundo é igual. Pode ser preto, branco, azul, verde, médico, o que for, cara. Homem, mulher. Pôs o kimono, pisou no tatame, todo mundo é igual. Não tem tratamento diferenciado com ninguém. E é o que você viu aqui, cara. E hoje foi um dia mais light. Geralmente não é, porque dia de sexta-feira é só porrada mesmo. Então, mas durante a semana você vê que é uma coisa organizada, é uma coisa que tem disciplina, eu exijo disciplina. E falando você sabe a região onde a gente mora? Você vê aquele menino avulso no meio da rua, e um traficante conseguir arrecadar aquele menino, porque vê ele avulso ali, e o menino não tem experiência com mais nada, ele vê o traficante lá ganhando dinheiro, tendo oportunidade, e vê o trabalhador sofrendo, ele não quer aquilo para a vida dele. E se trazer ele para o esporte, ele vê a vida dele tendo outro norte, toda outra referência, fala assim, cara, eu posso ganhar dinheiro com isso, eu posso trabalhar com isso, eu posso ser um professor, um lutador profissional, Então você está transformando vida e você está tirando o menino da vista dos traficantes ali e trazendo para dentro do tatame. E aquilo, ele foca naquilo, cara. Pensa só nisso e vai. E ele acaba crescendo um homem, uma mulher que seja, acaba crescendo com disciplina, com
com educação, com Isso. cuidado e respeito às pessoas e vai tornar um cidadão aí de bem, vida que segue, né? Cara, muito legal. É o que eu mais E quero hoje. se depois conseguir marcar com o Batatinha pra nós, a gente vai lá conversar Vou com ele, trocar vamos lá ideia. entender como que é os projetos que ele toca hoje, fora as academias dele, que eu vi que tem muito fora do Brasil também. É, tem algumas filiais na Itália. Na É legal. verdade, E vi agora, tá? Depois que eu passei vergonha achando que você era o Batatinha, porque quando eu tava vindo eu já vi a logo de longe, né? Aí eu achei que você era o Batatinha, eu falei, mas por que ele chamou o Olímpio de Batatinha? Porque eu te vi na igreja Olímpio, tá bom, chega aqui o Batatinha. Às vezes é um apelido e do no tatame, jiu-jitsu- né? Jiu-jitsu nem me conhece como Olímpio, né? É só Paul. Do Kung Fu Panda. Não sei por que a referência. Não sei porque. Não vou falar não, porque eu tô no tatame, eu posso apanhar igual o doido. E ainda mais você, Thiago, que gosta de histórias. Se você ouvir a história do Batatinha, assim como a do Olímpio, histórias incríveis, né? Uma história de superação, uma história assim, porque hoje a gente olha o Batatinha e fala assim, poxa, é um cara. Mas ali tem história, viu? Aí é bom deixar ele te contar. Que É, legal. Não, é igual aqui do Olímpio, aqui nós não vamos. É só um spoilerzinho do que vai vir ainda. Mas nós vamos sentar para conversar sobre a sua história de vida, sobre como que é. Eu vou lá na escola gravar também, que eu acho que é legal. Vamos ver lá os alunos se falam bem ou mal de você. Conhecido como professor livezinho. Lá- E agora, eu tava vendo legal, assim, da sua turma lá, dos seus alunos, eu vi outro dia o filho do Doda ganhando uma luta, não foi? Não teve uma coisa assim? Eu vi, assim, de relance um vídeo que ele postou no WhatsApp, se eu não me engano, no stories do WhatsApp, que eu fofoco a vida de todo mundo, né? Por isso que nada mais do que o nosso canal aí, ele, assim, a ideia de trazer o canal, porque assim, eu trabalho com finanças a vida inteira, né? Então, desde 16 anos, hoje eu fiz 40, tem um mês que eu fiz 40 anos. Não parece não, esse corpinho, essa carinha de 20, mas eu fiz 40, né? Tá precisando treinar jiu-jitsu. Né? Aí a ideia foi, porque eu trabalho com finanças e empresas, empresário o tempo todo, e eu gosto muito de história, sempre gostei muito de história. Sabe aquela de sentar e escutar o avô contar história? Eu adoro. Cara, eu acho fantástico. Eu falo, ó, eu gosto muito dos velhinhos. O cara começa a contar umas histórias mentirosas, histórias de pescador. Assim, Vai lá, embora, né? vai embora aquele ali e você passa horas ouvindo. E teve isso, e assim, a nossa ideia de trazer as histórias, né, o dia a dia, como que é hoje, como foi no passado e tal. E aí a minha esposa brincou comigo, quase que o nome do programa ia ser Fofocando com Silveira. Que o pessoal no meio empresarial me conhece como Silveira, né? Que é meu sobrenome. E aí ela falou, não, vai ser o Fofocando com Silveira. Aí eu falei, não pode não. Eu ia gostar, tá? Ia ser legal, né? Mas a ideia é essa, assim, eu fico bem antenado nas histórias. Então, aí fala aí como é que foi essa luta. E é aluno de vocês, né? Fala aí, é o aluno que começou lá, não porque é filho do Doda, não. Mas sim, é porque foi o único que eu vi, porque é o único que eu tenho contato. Mas acredito que você tem história de vários alunos que ganharam lutas e tal. Tem. E ele foi o retrato do projeto, que ele chegou, o projeto na casa dele, tudo muito fácil, não sei o quê. Aí no meio do caminho ele foi fazer um rolamento lá, machucou o ombro e falou assim, não, quero jogar bola. E desistiu. E num campeonato que a Nicole foi lutar, ele foi lá, ele viu, enlouqueceu, falou, é isso que eu quero. E o Nicolas desenvolveu bastante, cara. Foi campeão, foi em Lagoa Santa, foi campeão na Leão Dourado, uma competição que tem em Betim, bem tradicional aqui em Minas Gerais, com dengue, cara, com dengue. Ele pegou dengue, tava mal a semana inteira, foi lá e lutou e ganhou. E ele vem ganhando os campeonatos, ganhou agora em Lagoa Santa, um campeonato também, um Open em Lagoa Santa. Então, ele vem desenvolvendo bastante. Então, você vê que o projeto já vem dando frutos. E aí, pra quem não sabe, eu depois vou chamar o Nicolas pra gente conversar também. O Nicolas é o que apanhou do Dodo. O Dodo não. Não, peraí, não. Eu apanhei do faixa preta, mas meu filho. Não, meu filho não. Eu vou, Uma briga aí. Não, eu vou pegar ele aqui e dou uma briga legal ali. Pô, mas legal. Obrigado, tá, pelo seu tempo. Obrigado. Não, peraí, antes de ir embora, fala daquele escudo ali pra nós, que ele é diferente também. Eu fiz questão de enquadrar os dois, um que leva o nome da academia. Né, que leva o nome da equipe que você falou, né? Isso. Leva o nome da equipe. E fala o outro pra nós. Qual que é o sentido daquele outro símbolo lá? Segundo o Batatinha, como o projeto de vida dele é transformar vidas, ele fala que a gente é soldados de Jesus.
Então, ele criou essa logo falando sobre Jesus. Então, basicamente É uma isso. filosofia, Uma filosofia dele. da equipe de E vocês. ele revelou para mim que o sonho dele é que todos os professores dele um dia sejam só cristãos. Show. Para realmente disseminar aquilo que ele acredita. Todos soldados de Jesus. Show. É isso. Show de bola. E tá com aquele escrito ali por causa do que é italiano, né? Ah, Por isso tá A solto. ideia é ver lá na Itália. entendi. Pô, mas legal. Obrigado pelo seu tempo, tá? Obrigado pelo espaço. A gente tá aqui gravou o finalzinho da luta, porque não dava, que era muita gente. Então eu falei, não, deixa aí o povo ir embora pra gente gravar só o finalzinho, Ficar tão tumultuado. pra não ficar tumultuado. Mas assim, depois eu vou, quando a gente vier falar contar a sua história, eu quero gravar um treino que esteja o tatame cheio, normal, dia normal. E o Doda, obrigado aí, tá? Por me apresentar o projeto, falar, vamos lá conhecer? Vamos. E aí, durante o nosso bate-papo lá, o Doda contando da vida dele, ele falou, vamos lá conhecer? Ó, vamos lá. E não tinha como ir lá, como eu disse no início, não tinha como ir lá no projeto sem conhecer o mestre que hoje está no projeto, né? Porque o Olímpio hoje é o mestre, é o faixa preta que tem dentro do projeto. E aí, entendendo de hierarquias, o Doda hoje presta continência pro Olímpio, né? Mesmo que lá fora o Doda é o pastor, lá você presta continência para ele, aqui dentro ele presta continência para você. E Pode bater. A gente brinca muito que é muito difícil, acho que na cabeça das pessoas, conseguirem entender essa troca de papéis, porque lá fora eu respeito ele como meu pastor e como meu discipulador, e aqui dentro ele me respeita como professor. Você vê que é muito complicado para as pessoas entenderem que troca assim de uma hora para outra. Eu poder falar com ele com autoridade aqui dentro e ele lá fora me falar com autoridade. E tanto eu quanto ele, respeitar os papéis que cada um tem. Isso é muito legal. E fala, tá, Thiago? Tem hora que fala assim, não, você tá avacalhando, você tá fazendo... Tem dos dois lados. Tem hora que a gente tá fazendo corpo mole, aí tem xingo. Tem hora que lá fora... Então, tipo assim, não é porque eu sou discipulador, pastor, ele é meu professor. Não, ninguém alivia, não. Se alguém faz corpo mole, a hierarquia vem mesmo e é imputado. Isso é legal. E aí faz parte do que a gente falou, que é a disciplina, né? Justo. Se o seu braço direito, no projeto, digamos assim, não te respeita, ninguém vai te respeitar. Ninguém respeita ele e lá fora você não vai respeitá-lo como pastor. Então acaba que a disciplina já começa aí. Então o seu aluno que entra hoje, ele vê você respeitando o seu discipulador, o seu pastor lá fora, e aqui dentro ele te respeitando. Porque aqui dentro você que comanda o negócio. Né? Independente se está nesse tatame ou se está lá no tatame do projeto. Independente de qual Isso é muito legal, que a gente vê que está na prática o que a gente está falando. Não é só falácias, né? Ah, não, o cara está falando de disciplina ali, mas lá, ó, o pastor dele ele não respeita, não. Existe um ponto interessante que alguém comentou comigo uma vez. Por exemplo, no jiu-jitsu a gente tem a cultura de que quem faz aniversário, por exemplo, se hoje o Thiago tivesse aniversário, o que acontecia com o Thiago? Ia tomar passada. É feito um corredor e aí todo mundo, do menorzinho até o faixa branca, não importa, é faixa preta, vai tomar. Então passa no corredor e toma fachada. Faixa preta não. Aí teve um aniversário meu, Thiago, que eu tomei fachada, aí postaram o vídeo. Aí alguém falou assim, que isso, cara? Que absurdo. Falta de respeito, né? Você é pastor e até os meninos estavam te batendo. E aí as pessoas falam assim, cara, vocês não entendem a cultura do que tem. Não falta de respeito. Ia ser falta de respeito se eu me impusesse, falasse assim, não vai. Eu sou pastor e ninguém vai me bater. Ah, você é pastor do tatame pra fora. Então você para de treinar. Não é isso? Muito top. Para de treinar, porque aqui dentro você tem que respeitar a nossa cultura. Existem algumas religiosidades que eles reclamaram, por exemplo, que a gente estava treinando no salão da igreja. Dentro da igreja. Alguém reclamou. Na nave do templo. Aí acho que eu falei assim, se a pessoa chegasse até aqui, conhecesse e visse que o que a gente está fazendo, acho que a pessoa nunca cairia na besteira de falar uma coisa dessa. E foi bom você falar isso. Deixa eu só fazer um adendo aqui, que já é um ponto pra gente pegar o final da história, que pra quem tá assistindo vai ser corrido, né? Pra nós vão ser vários dias de gravação. Mas assim, o projeto hoje está lá na garagem do Doda. Sim. Porque vocês fizeram a transição de igrejas. Sim, Né? sim. Vocês estavam numa igreja, o Doda originalmente estava lá na Atitude, e aí o Doda, por estar longe,
estavam numa outra igreja mais próxima, e aí vocês estavam com um projeto dentro da igreja, né? Aí o Doda recebeu ali um chamado do Espírito Santo, como ele diz, e voltou para a Atitude, né? E voltou para a Atitude, abraçou a Atitude de novo. E a Atitude recebeu muito bem, né? Porque muito bem quisto. Eu estava lá no Rio de Janeiro, eu vivi muito tempo lá no Rio, e de lá a gente já escutava do Doda, né? E foi muito legal, eu já conheço o Doda há algum tempo, já da igreja, inclusive, e já ouvia de lá. Mas assim, então vamos lá, o projeto ele está hoje na garagem do Doda, porque não tem como levar para a igreja, que é muito longe. Porque o projeto, não adianta assim, eu tenho um projeto que acontece no Barreiro. Ah, não, mas onde vocês treinam? Lá no Buritis, lá em Betim, não justifica. Você tirar uma equipe inteira. Então, vocês colocaram lá na garagem do Doda, que nós vamos mostrar daqui a pouco. Sim. Daqui a pouco, tá? Para vocês daqui a pouco. Nós vamos mostrar daqui a pouco. Mas vocês têm a ideia que o Doda estava contando pra gente, que de sair da garagem dele e quando abrir o próximo templo da Atitude, que vai ser nessa região, que a gente ainda não sabe onde vai ser, onde o Espírito Santo vai direcionar, que esse projeto vá para dentro da igreja, né? Isso. A gente sofreu várias transições, né? A gente iniciou na garagem, ganhamos o tempo, aí ficamos no templo um tempo. Depois, agora nessa transição que você disse, a gente voltou para a garagem. Voltou para a garagem. Só que essa volta para a garagem, eu percebi que as pessoas começaram a não ver do mesmo jeito que via antes. Dá uma balançada, né? Porque o que acontece? Por ser na garagem dele, os meninos têm que usar o banheiro da casa dele, tem que entrar, pegar água, não sei o quê. Então alguns pais recuaram, porque na igreja não, era no salão, então tinha um banheiro próprio. Social. Tinha as coisas ali, não envolvia na casa dele. Hoje a gente usa a casa dele, a semana da casa dele é segunda não tem nada, né, agora. Segunda é a folga dele. Mas, folga do pastor é só segunda, terça né? jiu-jitsu, aí quarta Na igreja. Não, pera aí. Quarta tem o culto. Não, pera aí, deixa a música passar. Não, pra voltar a gente corta esse pedaço. Corta aí, viu, Cris? Vamos voltar. Aí, quarta ele tem culto, quinta tem treino de novo, que tem célula. E vai então à casa dele. E já, quando no início era todo dia, cara. Porque o treino era segunda, quarta e sexta, célula terça, célula quinta. Aí as pessoas acho que ficaram meio incomodadas, aí a gente percebeu que realmente hoje tá na casa dele não é legal. A gente tem um problema também, né? Porque apenas metade do tatame é coberta. A minha garagem ela tem até um telhado uns 5 metros, né? Só que os outros 5 não é coberto. Então, quando chove, aí já tem essa dificuldade. Tá muito frio, às vezes tá aberto, né? Cara, Deus é tão perfeito, que no final do ano passado, foi do ano passado, não foi? Ou do ano retrasado? A gente bolando as ideias para como fechar o tatame. Colocar lona, aí pensamos em esticar cabo de aço, várias ideias. Quando começou a chuva, o primeiro treino que a gente fez dentro do templo, que a gente saiu da garagem dele, que é descoberta, e foi pro templo, choveu, cara. Muito, mas um chuvão. E o primeiro culto também choveu bastante. Eu falei assim, cara, Deus é perfeito demais, como que Deus é maravilhoso. Porque a gente pensando, bolando, aí veio a proposta, a gente foi pra lá e choveu. Eles falaram, tá vendo? Mostrando pra vocês cuido, que né? eu tô cuidando de vocês. E a gente voltou pra casa dele agora. Esse ano foi cancelado uns 2 ou 3 treinos por causa de chuva. Porque não tem como. Mas eu já fiz muita bagunça com os meninos lá. No dia que tava muito calor, jogava água neles, não olhava pra tatame. Os meninos acham massa. Mas assim, eu acho legal, porque esse tatame seu aqui, ele é fixo, né? Ele não sai. E quando você tem um tatame que você tem que desmontar, às vezes você tem que desmontar realmente, às vezes tem que montar, porque senão vai passar por cima, vai sujar. E todo mundo que usa o tatame para treinar, qualquer esporte que seja, existe um respeito com o tatame. Porque você vai cair, você vai rolar, aqui você só não rolar literalmente, né? Vai cair, vai rolar, vai estar, às vezes, de rosto no chão. E tem que estar limpo, tem que estar cuidado. Não adianta ter um tatame sujo, que passa os outros com o sapato pra cá. Eu tava até escutando uma história ali que entrou de sapato, de chinelo e botou pra pagar 50. É quase que sagrado. E assim, mas voltando lá no projeto, então vocês estão à procura de um espaço hoje, de patrocínio também.
E é legal, assim, tem muito empresário que me acompanha aí, que de repente consegue ajudar o projeto. E a gente não está falando de ajuda milionária, né? Nós estamos falando de ajuda, se você tiver um grupo de 3, 4, 5, 10 pessoas ajudando, você consegue ter um espaço e o projeto acontecendo, né? E é legal que, assim, a gente tem que fazer para ajudar as pessoas. E esse projeto é um projeto que literalmente é um projeto social que não ganha nenhum centavo. Então, assim, a igreja não ajuda com dinheiro, até porque não é um projeto da igreja, é um projeto que vocês usam para a igreja, mas não é um projeto de igreja. Não. E é legal as pessoas ajudarem, né? Então eu vou até fazer uns contatos aí para ver se a gente consegue, né, mais gente para ajudar, porque às vezes você tem uma criança que quer treinar, mas fica sem graça porque não tem um kimono, já é uma ajuda. Ah, eu tenho um kimono aqui, poxa, posso doar? Pode. A gente já fez ações, cara. A gente fez umas ações uma vez para comprar tatame. A gente só tinha 29 placas. Aí, vamos fazer uma ação, pagou. Aí o meu coração e do Dodo é muito parecido. A gente fez a ação para comprar os tatames, ele viu no LX a oportunidade, rematou um monte de kimono. Aí a gente assim, não, a gente empresta o kimono, devolve, depois, não. A gente pegou e comprou os kimonos, doou os kimonos, todos eles, achou que ia pagar, não, a gente vende barato, preço de custo, para a pessoa só, foi tudo embora, os kimonos. Aí a gente até tá com as placas lá, que elas são emprestadas. O dono já me pediu. E eu falei assim, tá bom, eu vou te devolver. Mas como ele não pediu de novo... Uns 2 anos que ele pediu mais. Ele deixou pra lá, eu acho. Não sei agora quando ele vê se... Talvez ele veja o vídeo e já fale, não, pode ficar de vez, que aí, né, que aí vocês não ficam com o sentimento de... Se ele quiser ele agora, eu vou ter que comprar outro, porque do jeito que ele me entregou, porque o nosso problema é esse monta e desmonta, são placas GVA. Então elas são orelhinhas ali que encaixam uma na outra. Cara, esse monta e desmonta, o tatame tá desfazendo, cara. Tá cheio de buraco, tá cheio de... acaba se tornando perigoso. Como Deus é perfeito, nunca deixou nenhum menino machucar lá por causa desses buracos, de enfiar o dedão e machucar. Mas existe perigo. E hoje uma placa de tatame é cara. Então, só que não adianta a gente também, não, vamos investir, vamos comprar 100 placas de tatame, mas a gente continuar com o mesmo formato. E vai colocar onde? Como vai fazer, né? Não faz sentido. Então, assim, vocês têm 2 caminhos hoje, né? Ou esperar a igreja, que vai ser a igreja que o Doda vai estar pregando em breve, né? Vai estar administrando ela. Ou essa igreja acontecer para que vocês possam usar o espaço da igreja para isso, mas vai continuar o monta e desmonta, a não ser que a igreja tem 2 andares, tem uma sala separada que dá para fazer isso. E como eu acho que você mesmo deu a ideia, falou assim, a igreja não funciona sem isso. Então, ela, quando for alugar um espaço ou ir para algum espaço, ainda tem que pensar nisso. Ela tem que vir com esse pensamento. Fala assim, não, tem que ter esse espaço para isso, esse espaço para isso. E assim, até porque, por exemplo, se você tem um espaço que você consegue deixar destinado só para isso, você pode botar um tatame desse, fixo, que é mais fácil para cuidar, é mais perfeitinho, né? Você não tem os buracos, não tem que ficar montando, desmontando, mais seguro para quem tá... Mais higiênico, eu passo produto aqui, eu passo aquele desinfetante que mata 99,9% das bactérias, no outro não. Já teve situação lá de lavar o tatame e ficar 2 dias para secar. Por causa do tempo, né? Por causa do tempo, então... Então, assim, nós temos aí Eu vou colocar nós, porque eu me identifiquei muito com o projeto, achei bem legal. A gente vai tentar ajudar de alguma forma. Então, nós temos, assim, um trabalho legal para frente, né? Então, mas mesmo antes da igreja ter o seu templo, que isso tudo é um prazo de maturação, isso pode levar 1 mês, 2 meses, como pode levar 2 anos. Sim. Então, a gente não pode esperar daqui 2 anos a gente vai ter Aí o projeto morreu, né? Então a gente tem que pensar no espaço, hoje, que não seja um espaço do Doda, a não ser que ele fale assim, não, vamos fechar a garagem, vamos fechar em volta e vai ficar só para isso. Que é uma opção também? É uma opção. É a melhor? Não, não é por questão do banheiro, da água, né? Então o ideal é que a gente tivesse um espaço, vocês tivessem aí um espaço, uma loja pelo menos, né? Que tivesse um tamanho legal para essa galera treinar e vocês poderem chamar os alunos de volta, né? Sim. E você vê no projeto, você vai apaixonar pelo projeto, cara. Não tem como. Você vê, a gente tem um amigo meu que tem um projeto aqui no Água Branca também.
A gente já levou um ônibus, cara. Colocamos esses meninos tudo dentro do ônibus, levamos pra lutar. Nem você falou do Nicolas, o projeto hoje já deve ter uns 15 ou 20 lá com medalha já. Que estão aí participando, sempre participando. Semana passada vai ter, em agosto vai ter, mas os meninos estão lutando. Então, só que toda vez que tem uma luta, tem um evento assim, você tem que ver a correria por trás, né? Porque tem menino que você sabe que não tem, cara. Não tem como que eu exijo da mãe. Hoje uma competição custa, sei lá, R$100, R$150 de inscrição. 10 alunos são 1.500. Como que eu falo pra uma mãe e falo assim, não, que não tem nem o que comer dentro de casa para pagar R$150 pro menino ir pra lutar uma luta de 5 minutos e aí perde com 30 segundos. Ah, detalhe. Foi bom você falar desse valor, porque não é um valor exorbitante. Então, nós podemos ter pessoas que apadrinham alunos. Pode. Tipo, eu quero apadrinhar 2 alunos. Então, as competições deles eu vou pagar a inscrição, a passagem do ônibus, os 2 kimonos, por exemplo. Eu consigo fazer isso, eu consigo que outras pessoas façam isso também. Porque às vezes o cara fala assim, poxa, tá, eu tenho uma empresa, ou tenho um comércio, ou eu tenho um salário legal que eu consigo ajudar, mas eu não, poxa, como que eu vou pagar um aluguel inteiro de uma loja? Eu não consigo. Mas às vezes ele consegue apadrinhar 1, 2, 3 alunos. Porque a competição é uma por mês, ou uma a cada 2 meses, não é todos os dias. Então consegue. E hoje a gente está fazendo essa operação, é como se fosse uma operação de guerra. Quando eu vi, coloca 20 dentro do carro dele, eu coloco mais uns 20, também coloco mais uns 20. Não 20 é exagero, mas a gente já foi com 6, 7 para Lagoa Santa, aí coloca um pouco aqui, leva todo mundo, aí chega lá, nesse último mesmo, chegou lá, ninguém tinha dinheiro para comer, cara. Aí eu, Paulista... E às vezes é um lanche que é um lanche barato, né, cara? Que é um suco, uma fruta para os caras inteirarem ali um lanche. Aí eu, Paulista, pagamos, a gente pagou. Quando eu vi, até tem hora que ele fala comigo, fala, cara, a gente tem que parar de ser bobo, porque a gente desembolsa dinheiro. A gente vai lá, dá aula e ainda... Mas é porque às vezes acreditam no projeto. E assim, o que eu achei mais legal do projeto eu já vi vários projetos, tá? E da cidade que eu venho aqui do lado, a maioria dos projetos, no fundo, tem um cunho político. Ou um cunho que o cara quer ganhar um dinheiro por fora. Ponto. Quer levar vantagem. E o que eu achei legal do projeto de vocês, e ainda não mostrei todo o projeto, né, a gente tem muita coisa para falar do projeto, eu acho que vai caber um vídeo só do projeto, que a todo momento, tudo que foi falado, tudo que foi visto, que é literalmente doado para as pessoas. Então, tipo assim, o vizinho ali vem, treina, vai embora, não ficou R$1 aqui, você não pediu nada para ele, você não pediu voto, você não pediu dinheiro, você não pediu você não obrigou ele a estar na sua igreja, você não pediu nada, você só abriu a porta para atender uma pessoa que ele pode já ter disciplina, pode já ter sim um direcionamento na vida, mas pode não ter. E esse cara vai estar aqui do mesmo jeito, e às vezes é uma criança, uma adolescente, às vezes já é um adulto, que teve um sonho de treinar, mas não podia treinar, porque às vezes recebe um salário mínimo, e um salário mínimo para o cara pagar água, luz, aluguel, comida e pagar mais um treino ele não consegue. E ele tem um treino, um lugar que ele pode treinar, está sendo cuidado, e tem o mesmo professor que nesse tatame cobra, que no outro não cobra. O mesmo treino, o mesmo professor, a mesma filosofia. Sem diferença nenhuma. Sem diferença nenhuma e sem cobrar nada. Então, assim, não é que vocês são ali eu faço ali para aquela coisa toda. Não. O que eu achei legal é que vocês fazem, e assim, eu tô falando quem tá vendo de fora, tá? Tô vendo completamente de fora, sem aprofundar em nada, só o pouco que já me falaram e o pouco que eu conversei com o Duda. Vocês fazem literalmente doando isso, doando o tempo, doando o espaço e tirando do bolso para investir, e esse dinheiro não vai voltar. E vocês não estão preocupados com esse dinheiro. E não é falar que tá sobrando, tá sobrando? Não. Tá sobrando, pastor? Não tá, né? Se estiver sobrando, tava tudo nele já. Mas assim, é legal isso, a gente vê a verdade em vocês, porque assim a gente consegue de repente até mais ajuda. Porque se você perceber, nas redes sociais não tem nada falando sobre. A gente não divulga não, os meninos postam a foto, eu reposto, eu posto a foto, mas você vê que não tem nada.
relacionado a falando sobre, nada, cara, nada, porque ó, é algo de coração mesmo, é doação para eles. O Doda falou que esse é o primeiro material que vocês vão ter falando sobre o projeto. Que assim, são duas vertentes, né? Primeiro que pode ter o espertinho ali que tem condição de pagar um treino aqui, mas vai para lá porque é de graça. Né? Tem isso, a gente sabe que existem pessoas que possam fazer isso, mas independente disso, vocês vão continuar fazendo. Não quer saber se ele está enrolando ou não está, e de repente ele está dando um desperto e lá ele descobre que ele não precisava dar desperto e vai estar mais perto de Jesus que ele pensava, né? Eu tinha, na verdade, esse preconceito. Eu achava, eu conhecia um lugar onde tinha treino de jiu-jitsu e célula. Depois do treino, eles faziam a célula. E eu falei com um amigo meu uma vez, falei assim, cara, eu acho que não tinha que envolver nada disso. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Você quer ir pra célula? Você vai pra célula. Você quer ir pro jiu-jitsu? Você vai pro jiu-jitsu. Só que hoje eu percebi que não. Não que eu vou... Ele pode terminar o treino e ir embora. Aí é tipo assim, a pessoa chega, ela treina e ela começa a ver a gente falando de Jesus pra ela. Normal. E coisas que eu vivo na minha vida, eu vivo, que Jesus revela pra mim. Ainda mais quando eu vou numa competição assim, eu falo assim, cara, Jesus falou isso comigo, eu vivi. Eu não tô falando coisa que eu vi alguém falando, eu tô falando que eu tô vivendo. Quando vocês conhecerem esse Jesus que eu conheço, filho, esquece. Aí as pessoas começam a olhar para Jesus de forma diferente, porque eu não estou contando a história de alguém, estou contando a minha história, porque eu me converti por causa do jiu-jitsu, que eu já era faixa preta. Tem como você parar para pensar nisso? O jiu-jitsu me fez converter e eu comecei enxergando, conheci um Jesus maravilhoso. Eu falei assim, cara, eu posso falar disso, mas como que eu vou falar disso se eu não tenho pessoas para falar disso? E aqui dentro não, cara. Você chega aqui, você me dá um abraço, acabou. Você descobre que esse tamanho todo não é esse, não. É manso. E vai, a gente vai conhecendo, a gente vai falando de Jesus. Aí a pessoa é direcionada para uma célula. Aí adolescente tem outra célula aqui. Ah, não, você não quer ter célula com dor. Tem em casa também, tem célula lá. Então, sabe? Ah, a gente vai pra igreja, tem não sei o quê. Teve uma época que tinha tricô, cara. As mães ficavam fazendo tricô. Tinha um estudo bíblico, aí elas faziam estudo bíblico, depois tinha tricô, que elas ficavam conversando. E aí juntou várias mães e eu nem vi isso quando eu vi. Quando os meninos estavam treinando, elas estavam do lado de fora lá. Um monte de mulher tricotando. O que é aquilo ali? Clube, né, de tricô. Aí fizeram um clube. Então, você vê que, tipo assim, o processo só aproximava pessoas. Então, a gente não pode deixar isso morrer. Não. Nós vamos falar desse projeto e vamos mostrar, né, a realidade do dia a dia do projeto aí. E vamos tentar trazer patrocínio, vamos tentar trazer padrinhos, né? Hoje nós temos a capacidade de 100 alunos, já tem 100 alunos. Poxa, a gente consegue um outro horário. Mas ter outro horário, tem que ter outro mestre. Esse outro mestre vai ter que ser remunerado. Porque vocês estão lá de coração. Mas será que consegue um outro mestre? Às vezes não precisa remunerar, porque o outro mestre vai gostar do projeto e falar, não, cara, eu posso contribuir. Não consigo todo dia, mas consigo uma vez por semana? Pô, legal, já é mais um dia para treinar. Aí o outro dá mais um dia, o outro doa mais um dia. Às vezes um doa um horário de tarde, o outro à noite. E assim, é trazer mais mão de obra, digamos assim, né, para cuidar desses alunos e trazer padrinhos para esses alunos, né? Como eu disse, a questão do kimono, por exemplo, meu filho faz taekwondo. E a turminha dele lá, todo mundo com kimono, novinho e tal, um aluno desistiu. O professor foi perguntar, por que você não vai mais e tal? Ah, não, porque minha mãe não está conseguindo comprar o kimono para mim. Aí o professor foi lá, comprou o kimono e deu para ele. Falou, não, estou te dando de presente. Não precisa for questão do treino por causa disso, pode continuar. E eu achei tão legal, e eu falei, cara, isso precisa ser replicado. Isso precisa ser replicado. Comprou um kimono, cresceu, não serve mais, já deixa pro colega. Para ir para uma competição, às vezes não tá legal, mas para o treino dia a dia tá bom. Vamos fazer isso, vamos, né? Essa doação, mesmo que seja usado, mas se puder ser novo, que seja novo, né? Faixa, às vezes um lanche. Vai ter competição em agosto, quem pode ajudar? Você tem que ter um grupo de empresários que possam ver isso com outros olhos, né? E vamos buscar aí esses... Conhecer a fundo, ver que é algo
é algo caro, cara. Hoje um kimono não é barato. Você comprou um kimono de taekwondo pro seu filho, você sabe que não é barato. O jiu-jitsu é mais caro. Porque ele é mais grosso, É um né? pano mais grosso. Então, para esse menino ter acesso a isso é difícil. Só que a gente dá um jeito, cara. E sem kimono ele não faz campeonato. Não vai. Ele só treina. Vai lutar, por Mesmo exemplo, assim. na competição não passa se tiver um rasgadinho, se tiver uma farinha, não Se é passa. pequeno no corpo, não passa. Aí vira aquela operação de guerra. Fulano de tal entrega pra não sei quem, que não sei quem vai lutar tal hora, e o outro vai lutar tal hora, que pega depois e entrega pro outro, e assim vai. Vocês vão dando um jeito, mas que não é o ideal, né? Depois você O vai ideal é lá, que cada um tivesse o seu, Você né? vai ver lá que todo mundo tem kimono. Ninguém treina sem kimono. Mas a gente sabe que não é kimonos que vão entrar na competição. Porque existe regra, tá certo. Claro. Tem que obedecer às regras. Só que um pai tem hora que não tem condição. Ainda mais o público que a gente atende, não tem condição de comprar o kimono. Mas fica aí o recado para nossa turma, né? Que apadrinhe o projeto. Nós vamos deixar a descrição aí Tem Instagram já o projeto? Não. Tem? Não. Então vamos fazer o seguinte. Eu vou pedir minha equipe para criar um Instagram. Nós vamos colocar foto lá. As fotos vocês devem ter, foto do campeonato, vídeo e tal. Então isso aí vai ser um presente já meu pro projeto. Vou pedir a minha equipe para criar um Instagram do projeto e a gente já começar a fomentar isso daí para a gente divulgar no nosso vídeo e para a gente divulgar nos grupos e tal e apresentar o projeto. Eu sei que não é só o Instagram, apesar que, por exemplo, nós estamos usando o YouTube aqui para fazer o vídeo, mas o Instagram hoje, ele é uma porta que a galera fica o tempo todo ali, né? E o vídeo, às vezes, a pessoa não vê o vídeo todo no YouTube, vê ali um Reels, vê ali um shortzinho ali e tal, mas às vezes a pessoa não quer ver o vídeo todo, né? Então nós vamos pedir para criar a rede social ali, criar um TikTok, criar um Instagram. E o TikTok, o que vocês vão colocar no TikTok? O treino, faz um vídeo aqui. Um outro treino, faz outro vídeo ali. A única coisa que a gente precisa pedir é a autorização dos pais, por escrito, para todo mundo, para poder aparecer, não tem problema, né? Mas eu peço a minha equipe para cuidar do Instagram de vocês lá também, que aí cuida junto com nós. E só precisa de material, porque material a gente não consegue buscar. Mas vai mandando os materiais, eu vou passar o contato da equipe lá para vocês. Vocês já vão direcionando e deixa o barro cantar. Então assim, e essa parte eu consigo ajudar vocês. E nós vamos tentar buscar aí pelo menos uns 10 patrocínios, né? Mais uns 50 padrinhos aí. Que se você tiver 50 padrinhos, cada um padrinhar uma criança, Nossa, cara, você já tem 50 crianças apadrinhadas para ir. E é legal a gente falar, que o que você disse, não é todo dia. Vai ter uma competição no mês que vem. Você vai ter o contato desse padrinho. Padrinho, olha, em agosto, dia 15 de agosto, dia 17 de setembro, dia 2 de novembro, tem a competição em tal lugar. Custa X reais. Você já manda o boleto para ele paga de lá. Então você já tem uma inscrição pronta. Sim. Né, daquele aluno que ele apadrinhou. Até esse padrinho também pode divulgar a marca, né? Às vezes tem algo envolvido com o esporte, né? Claro, então, tem essa claro. opção de colocar também no kimono das crianças, né? As crianças, hoje elas já têm essa coisa aí de fazer uma autopromoção delas nas redes sociais. Então, por exemplo, né? Elas têm a mesma assim, fulano de tal, confirmado no campeonato tal. E aí, nisso aí, eles colocam esses padrinhos, que tudo... Eles adoram divulgar patrocínio, cara. Então, isso é legal, porque às vezes sai um lanche. E assim, nós não falamos nada de absurdo. Sim. Daqui em Lagoa Santa, se você alocar uma van para levar aí 15, 17 alunos, né? Cabe mais ou menos uma van, você vai pagar aí o quê? Uns 500, 600 conto, não é? Por aí? Mas, cara, a gente olhou R$1.200, não foi? Lagoa Santa, né? R$1.200. Daqui para Lagoa Santa foi 1.200 mais ou menos. Mas se você divide por aluno aí também, ida e volta, vai dar aí... dá menos de R$100. Não é nada absurdo. É o que eu quero mostrar isso. Não é absurdo. Não é nada absurdo. Então, se você tem um padrinho hoje que paga uma inscrição, o outro padrinho que ajuda na van, às vezes arruma um patrocínio de um cara que tem empresa de ônibus, e o cara fala, beleza, essa competição mais próxima aqui da região metropolitana de BH, eu pego um ônibus, um micro-ônibus e levo. Também tem isso, né? A gente já falou em comprar van. Mas é que acontece, Kombi. eu já acompanhei vários projetos assim, na parte contábil, parte fiscal e tal, e não funciona dessa forma.
Aí fica até uma dica para vocês e para outros projetos que tiverem aí. Os idealizadores do projeto, quando são projetos sérios, né, não conseguem fazer tudo. Então vocês precisam começar agora. O projeto já nasceu, ele já existe e já tem frutos, foi o que a gente falou no início. Tem aí o Nicolas que ganhou alguns campeonatos, tem outros alunos também que depois vocês podem falar, a gente pode gravar eles, gravar a medalhazinha, falar da história de cada um, como que foi, que aí o pessoal conhece o projeto de verdade, como está acontecendo. No próximo corte eu vou mandar todo mundo vir de medalha. Pois é, show, legal. Pede para todo mundo estar lá para a gente gravar todo mundo com a medalha. E é bom porque às vezes a pessoa quer patrocinar, mas fica assim. Eu vou te dar um exemplo meu, tá? Eu fui ajudar um determinado local uma vez e eu falei, eu só queria ter acesso antes de colocar qualquer dinheiro aí, e eu tinha conseguido um grupo de pessoas que trabalhavam comigo que iam bancar boa parte daquela situação, né? E eu cheguei lá e eles não me deixaram entrar. E eu tinha marcado, horário marcado, e não me deixaram entrar. Por quê? Porque não era um local sério. Entendeu? Eles maquiavam o negócio para mostrar que era de um jeito, você ajudava, eu ajudava, você ajudava, ele ajudava, o outro ajudava, e estava sempre coitadinho, sempre, entende? Era para ganhar dinheiro, não era para ajudar as pessoas. E é legal que assim, nós vamos mostrar e vamos dar dados e fatos e endereço e tudo. O pessoal sabe, eu não participo do projeto, né? Nós vamos ajudar, nós vamos ajudar o projeto aí no que a gente puder, até divulgação e tudo. Mas eu não sou do projeto de vocês. Agora, é legal que as pessoas tenham acesso, né? E vocês precisam procurar os patrocínios. Ah, tem um aluno ali que, você vê que aquele ali tem condições, que você como mestre, você sabe que você tem um aluno mediano, bom, um que você fala, cara, esse menino, se ele for para uma competição sul-americana aí, né? Você que tem experiência na sul-americana, é um cara que eu acho que traz medalha. Pô, legal. E quem vai bancar esse aluno? Entende? Porque eu não estou falando da competição aqui que é mais barata. É uma competição mais cara. Você tem que ter um kimono alinhado. Você tem, né? Hospedagem é mais hospedagem, o transporte. Então, às vezes é um aéreo, que às vezes é longe. Então, vale ter patrocínio para isso. Só que o patrocínio ele precisa ver o negócio acontecendo, né? E vocês já colocaram... Ele quer ver o dinheiro dele para onde está indo, o que está sendo feito. E essa questão de aparecer o patrocínio é legal, porque tipo, como que você vende esse projeto hoje? Ah, eu tenho uma pizzaria, eu tenho uma oficina de mecânica no bairro. Como que eu vejo, como que eu posso fazer para que vejam a minha marca? Então, às vezes o cara quer só ajudar, não quer aparecer, mas tem o cara que quer aparecer. Sim. Ah, eu quero colocar minha marca, por exemplo, eu tenho uma contabilidade, aí eu quero que a minha contabilidade apareça no kimono de um aluno desse que está indo para a competição. Beleza, então vou apadrinhar ele. Ah, quanto custa por mês? Ah, por mês ele vai te custar aí, sei lá, R$250, R$300. Por quê? Você já está colocando ali o lanche dele, o transporte para ir para uma competição, o valor da competição, o kimono dele ali que tem um desgaste natural ao longo do ano. Ah, fica em tanto. Pô, legal, dá para colocar minha logo? Pra você colocar sua logo, você vai pagar R$200 para ir lá e colocar sua logo no kimono dele e toda a competição vai estar com sua logo. Beleza? Beleza. Aí eu vou na competição, de surpresa, o aluno tá lá com a minha logo no kimono dele, eu posso filmar, posso gravar. Isso é legal. Para o empresário, falando da parte empresarial, para o empresário é legal. Que ele está investindo e está vendo o negócio acontecer. E é bom isso vocês deixarem bem claro para as pessoas que pode acontecer. Né? Tem o cara que vai simplesmente, não, vou ajudar e... Não quer saber de nada. Não, toma e tchau. Né? Vou ajudar todo mês, vou apadrinhar, vou te mandar o dinheiro todo mês e pronto. Ah, não, quando tiver competição, eu vou ajudar. Não, eu tenho uma empresa de ônibus e eu vou dar o transporte, um transporte por ano que seja. Já ajudou. Então, e também tem isso, né, que você não precisa ajudar o tempo todo, pode ser esporádico. E o projeto nós temos que mostrar o projeto na essência e como as pessoas podem se beneficiar de uma sociedade melhor depois. Porque se você tem 100 alunos que passaram aqui por esse tatame e amanhã são cidadãos de bem, nós somos 100 pessoas que poderiam estar roubando a gente. É isso aí. Poderiam estar te roubando amanhã. Você tem uma loja, ao invés do cara estar te roubando, não, às vezes ele virou seu funcionário. Às vezes ele virou seu fornecedor de matéria-prima ou de algum material de uso e consumo. Isso é legal, porque existem muitas histórias de superação de pessoas que estavam ali à margem da sociedade, literalmente, e hoje
são grandes campeões, né? Sim. E não precisa de ser campeão, é o que eu falo, não precisa de ser campeão só dentro do tatame. Não, É o que você falou, ser campeão na vida, cara. O cara conseguir um emprego. Eu tava vendo um vídeo, quando eu cheguei aqui na porta, eu vi um vídeo de um cara falando assim, hoje a faixa preta de jiu-jitsu é a única profissão do mundo, para qualquer lugar que você vá, que você não precisa de fazer uma prova de certificação. Se você for médico, se for engenheiro, se for daqui para os Estados Unidos, para a Europa, para qualquer lugar do mundo que você for, você precisa de fazer uma prova de certificação. E uma faixa preta não, cara. Para onde você for, se é faixa preta, você é faixa preta, pronto, acabou. Você consegue trabalhar, é o que eu falo para os meninos hoje, você consegue trabalhar em qualquer lugar do mundo quando você conquista sua faixa preta. Não é só você tá aqui só treinando por algo, não, você tá criando, você tá tendo uma profissão também. Então, os meninos têm oportunidade de ser campeões na vida, de ter profissão. Se não quiser trabalhar com jiu-jitsu, se não quiser ser lutador, mas o cara, ele com certeza ele vai sair transformado de dentro. Porque ele vai conhecer disciplina, ele vai saber respeitar os outros, ele vai chegar no mercado de trabalho, ele vai conseguir entender que o chefe dele vai xingar ele e pronto. Só que o chefe dele não está com raiva dele. O chefe dele ficou bravo com um determinado tipo de situação. Ele vai aprender a lidar com derrotas, ele vai saber, ele vai ter autodisciplina para conversar, ele vai saber chegar numa entrevista de emprego e ele vai ter autocontrole, porque o jiu-jitsu ensina isso tudo. E é o jiu-jitsu, não sou eu que ensino. Porque tem coisa que não é ensinado. Você vai percebendo que as coisas vão acontecer. O menino vai chegar ali e vai conseguir fazer as coisas, vai conseguir defender a família dele, vai conseguir defender, vai se defender. Ele não é sair brigando no meio da rua, não, ele vai conseguir, se ele tiver numa situação de risco iminente, que a vida dele for tirada, ele vai conseguir se defender. O relato que eu vejo aí direto na internet, meninas sendo a ponto de ser tentadas e conseguir defender, quebrar o braço do cara, quebrar o pé e sair embora e deixar o cara lá sofrendo, chamar a polícia e pronto. Entendeu? Então, é disso que eu falo. Ele vai ter autoconfiança, autocontrole e, cara, eu vou fazer enquanto eu tiver um pouquinho de força, assim, eu vou. Sensacional. Obrigado, tá? Mais uma vez, obrigado pelo seu tempo. Dodo, obrigado pelo seu tempo. Obrigado pelo espaço do tatame aí, tá? Não vem não, tá doido? Agradecer pelo show. O show que você bateu no Dodo ali, que vou mostrar os videozinhos, os cortes ali. Aquele ali... Vai ganhar o dinheiro. Lucas, não assista. Não, pode assistir. Se quiser assistir, paga. Tem aquele negócio bem... Pay-per-view. A parte de eu apanhando vai ser fechado, entendeu? Só para os sócios, só para quem pagar a licença, você pode. Legal, show de bola. Eu acho que aqui vai dar um material legal pro projeto. Boa. Show? Show, valeu, Thiago. Obrigado, mestre. Viu, cara? Oso. Obrigado, viu, Dodo? Thiagão, Tamo junto. É com a mão esticada, não quero isso aí. Vai! Se você não tiver consciência que ele é menor que você e você continuar fazendo gracinha com ele, tá errado. Mas você está aí na boca dele. Tá errado. Você tá fazendo gracinha desde quando começou o treino. Fazendo um pouco mole, agora fez um propósito. Lute com isso. Vai lá, posso lá. Vai, Bill. Vai continuar ou vai ficar parado aí? Eu posso ficar. Ô, pô! Então libera o ambiente. Volta pro chão, Tereza. Pô, a gente pode ficar em pé quando a gente tá aqui? Olha. Quer ver você no movimento. Vamos aqui, gente. Vai deixar você tá segurando uma perna querendo passar pro lado que você tá não segurando. Se eu segurei uma perna, eu tenho que passar pro lado dessa perna que eu tô segurando.
A outra aí te incomodando. Você vai deixar ela te incomodar? Levanta, 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 levanta. Não aceita, não. Vai, dá um cambalhão pra cima dela, um mortal, um guerreirinho, uma estrelinha. Vai, pode ir. É só a chance. Vai, vai. Vai, Luiz. Isso. Vai. Cadê? Rolamento pra frente, vai. 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 Pra frente, por que você tá andando pra trás? Fique calma, vai, vai. Isso. Vai, levanta. Vamos, para de pôr guarda aí. Tomou 2 pontos. Agora já tomou pra vazar. Eu preciso de efeito guarda. Vai, levanta, 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 levanta. Levanta. Vamos, Tereza. Vamos. Ativa o pitbull enrasvado que tem dentro de você. Aí, Matheus. Vamos! Matheus! Todo mundo? Todo mundo. Tá na saga assim que é bom, que aí você vê que... É, né? Vamos pra quê? Não precisa. Vai acabar pegando. Ó. A Júlia não rolou não, o cabelo dela tá inteiro. Vai. Cada hora um vai descansar aí, tá? Vou começar com um pouquinho. Bora. Valendo, hein? 3 minutos. Olha, eu tô lá, tá? Isso aí. Isso! Vamos, vamos! Vai aceitar, Tereza? Vai, vai, vai! Vai aceitar, Tereza? Vamos, cadê a mão? Atrás da nuca dela. Isso! Aceita não, Tereza? Vai, Tereza! Eu sei que você consegue sair daí, vai! Puxa o cotovelo dela pra frente, vai! Isso! Tira o gancho dela. Isso, Tereza. Vai, 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 vai. Não aceita, não. Aí! Vamos, Tereza. Isso! Joga ela pra lá. Isso! Cadê o Uba, Tereza? Cadê o Uba? Uba tá lá. Vamos na frente. Vamos na frente. Vamos, Tereza. Não aceita não, Tereza. Não aceita não. Você vai aparecer na Globo amanhã. Vai, Tereza. Aí você aparece na rua. Vai, minha filhete. Isso. Pô, mas tipo assim, você pretende fazer mais repetição com menos peso, fazer menos repetição Menos com mais repetição, peso? mais peso. Eu prefiro. Eu também prefiro. O Paulista colocou 200 repetição com 200 pesos. Você vai dar as costas pra ele. Isso aí, Tereza. Vamos, Tereza. Isso, esquece o cabelo, moço. Vamos, 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 vamos. Agora é a hora. Vai, maquinete, vai, 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 vai. Você deu umas costas. Vai. Esconde a cara não. Matei. Plateia. Vai, vai. Matei, matei. É, a logo, o nome vai mudar. Você tem um arquivo? Tem só as paradinhas. Não pode soltar. Vai lá. Esses dias tem tocado bastante no meu coração e eu tenho certeza que está afetando de algumas pessoas, que é sobre a boca, né? E a Nicole tinha falado acho que foi na Copa, na quinta, sobre a gente controlar a nossa boca. Então eu acho que a gente deve controlar as mentiras também. Porque basta
você tem um copo de água e você bebe aquela água, você tá tomando uma água pura. Se você coloca uma gota de, tipo, uma água de córrego, ele já vai transformar aquela água numa água totalmente contaminada. E só basta uma mentira pra a gente nos tornar uma alma contaminada. E com as nossas mentiras pode ir poluindo outras águas puras. E é isso que eu queria deixar. Boa! Próximo é seu, tá? Os Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem tem ofendido. Não deixeis cair em tentação, mas nos do mal. Quem que ajoelha? Ajoelha aí. Meu Senhor Jesus Cristo. Olha pra lá, velho. É aí mesmo, vou pra cá, velho. Vou pra cá. A cara dele. Senhor Jesus, Pai, abençoe esse treino, Senhor. Não deixe que ninguém machuque. Em nome do Senhor Jesus. Que isso, cara? Vocês estão... Sim. Posso dar uma declaração aí? Ô, pô! Deixa! Ué, você falou pra deixar eu me finalizar? Hã? Você falou pra deixar ela me finalizar? Eu só queria Ué. Então tá bom, viu? Tá quase, velho. Tá quase. Um pouquinho só pra cá. Mate esses dois, vem pra cá. Mate esses dois, vem pra cá. Em plateia, ó. Boa! Boa, Nola! Pai e filha. Senta. Dobra as pernas. Acho 4 minutos. Isso, Nolas. Vamos, joga pra lá. Quem tá bufando, de baixo ou de cima? De baixo. É o de cima. Estão parecendo touro bandido. Parecendo touro bandido, os dois. Vai ficar 6 meses aí. Vai ter que enterrar. Vamos, Juí. Cadê sua perna lá? Tá presa lá dentro? Cadê sua mão na perna dele pra empurrar? Isso, garoto. Vai puxando seu joelho. Isso. Vai empurrando. Vai, mano. Preocupa com ele se eles querem te virar, não. Ele vai ter que abrir a perna pra te virar. Não vai conseguir te virar com a perna dobrada assim. Pode pôr o pé lá, vai.
Vai, isso. Vai empurrando tudo aí. Força, força. Vamos, empurra e puxa. Empurra e puxa, vai. Põe as duas mãos. Ah, mas isso é isso. Segura aí. Da perna, da mão aqui. Vai. Isso, garoto. Vai. Isso. Isso que dá ficar sem treinar. Fica sem treinar, não tem gás, não esquece. E por que fala osso? Por que fala osso? Usa uma palavra em japonês que ela significa obrigado, parou, continua, tudo pro jiu-jitsu tem que ser o osso. Boa! Matei! Seja bem-vindo a um espaço versátil, cheio de histórias e muito mais. Sobre finanças e empreendedorismo. E principalmente, experiências de vida. Silveira Podcast.